Olá, vamos corrigir a nossa lista do dia 26 de maio. Esses exercícios, eles estão no nosso livro, na página 65, que é da questão 9 até a questão 13. Na 9, nós temos falando sobre um minério de chumbo, que é a galena. Então, ele diz assim: o chumbo metálico e os compostos de chumbo são obtidos a partir da galena, mineral rico em sulfeto de chumbo. Outras substâncias como nitrato de chumbo 2, brometo de chumbo 2 e cloreto de chumbo 2 podem ser obtidas do principal componente de seu minério. Então, todas essas três últimas substâncias citadas podem ser retiradas dessa mistura, desse minério. Ao passar uma corrente elétrica pelo brometo de chumbo 2, fundido significa derretido, ele se decompõe em gás bromo e chumbo sólido. Então, essa última parte nós temos ela escrita aqui em equação. Brometo de chumbo 2 vai fazer um processo de corrente elétrica para fazer o processo de decomposição. Posso simbolizar com essa seta, que significa corrente elétrica, e também esse I, que vem de intensidade de corrente. Vai se decompor e formar o bromo gasoso e o chumbo sólido. Letra A. Indique se o brometo de chumbo 2 é substância simples ou composta. PbBr2 é uma substância composta, porque eu tenho dois elementos diferentes na sua constituição. Para ser simples, deveria ter apenas um único elemento, como o Br2 ou o chumbo. Na letra B, fala assim: identifique se o brometo de chumbo 2 é uma substância pura ou uma mistura de chumbo e bromo. Sabemos que o PbBr2 ela é retirada do minério, então ele é uma substância pura. O minério, né, ele tem vários compostos e aí ele é uma mistura, então esse aqui é puro. Também podemos falar simplesmente substância, tá? Que é o mais correto. Na letra C diz: como se denomina a decomposição do brometo de chumbo 2 com corrente elétrica? O termo que é utilizado nessa decomposição é a eletrólise, tá? O uso de corrente elétrica. E a letra D fala: o processo realizado, o fenômeno que ocorre é físico ou químico. Ele é químico porque nós estamos falando de uma decomposição, de uma reação, de uma transformação, aonde eu tenho meu reagente, que é o início, e o final, após o processo reacional, é totalmente diferente. Novas substâncias foram formadas. Na próxima questão, na 10, nós temos uma imagem. Aí fala assim: as fotos mostram o estado inicial, que é o A, e o final, que é o B, de um sistema que passou por uma transformação. Mas essa, quando fala transformação, pode ser físico ou químico, mas nós estamos vendo, evidenciando que houve ocorrência de uma reação. Olha como era no início, olha como ficou depois, tá? O sistema inicial é constituído pelo metal zinco, que é esse aqui, e uma solução de sulfato de cobre 2. Aí nós temos a imagem A e B, e aí ele fala para nós assim: descreva o sistema final, esse aqui, evidenciando as alterações em relação ao sistema inicial. Pode-se afirmar que houve reação química? Sim, podemos, porque nitidamente nós temos aqui as evidências. Eu tinha uma solução com a coloração azul, você observa que ela ficou sem cor. O zinco, né? O cobre que estava dissolvido nessa solução se depositou totalmente em cima da placa, na parte final. Então, houve mudança de cor, formação de um sólido aqui.
Então, isso são evidências. Houve formação, o cobre que estava dissolvido, ele ficou na parte, né, sólida. Então, são evidências que nos auxiliam a falar que realmente, ou afirmar realmente que houve uma reação química. Então, eu tinha o zinco e a solução de sulfato de cobre 2. Aí, o que que houve? Houve a formação de sulfato de zinco, que é essa solução transparente, e o cobre sólido depositado. Então, aqui, claramente, podemos falar sobre o processo químico. Na questão 11, ele tem assim: identifique cada uma das afirmativas como verdadeira ou falsa. Caso a afirmativa seja verdadeira, explique a adequação da frase. Caso seja falsa, corrija a frase respeitando o objetivo original da sentença. Então, olha só o que eu tenho. Letra A, ela fala assim, ó, muita atenção. Em uma reação química, os elementos que formam os produtos transformam-se nos elementos que compõem os reagentes. Então, aqui a gente já sabe que essa primeira parte está falsa, porque uma reação química, os elementos, eles são formados por reagente que se transformam em elementos que compõem o produto. Então, aí está trocado, muita atenção nisso aí. A massa das substâncias não se altera durante o processo. Quando fala que a massa não se altera, está se relacionando com a lei da conservação da massa, a lei de Lavoisier. Então, fala-se sobre a lei, mas o início, né? Eles trocaram. Então, o correto é: os reagentes vão ser transformados em produto. Então, ela é falsa devido a esse processo. Na letra B, ao aquecermos vigorosamente uma amostra de sacarose. Sacarose é um açúcar, C6H12O6. Sob a atmosfera inerte, a formação de carbono e vapor de água. Pode-se afirmar que a sacarose é uma mistura homogênea e essa é a forma adequada de se fazer a separação dos componentes dessa mistura. Aqui fala a descrição de aquecimento da sacarose. Esse aquecimento é ocorrência de pirólise, fogo. A sacarose, ela é uma substância pura. E aí no texto está afirmando que ela é uma mistura homogênea. Então, sacarose é uma substância pura. Nós temos, olha só, C6H12O6. Então, também essa letra B, ela é falsa, porque no meio da explicação dessa afirmativa, ele fala que a sacarose é uma mistura homogênea. Mentira. Para ela ser uma mistura homogênea, deveria ter falado uma solução aquosa de sacarose e que hora nenhuma falou que a amostra era simplesmente a sacarose. Questão agora, a 12, que nós iremos fazer a correção. Fala assim: ao aquecer carbonato de cobre 2, aquecer, então a gente usa o triângulozinho, que é a pirólise, ele se decompõe, ele vai fazer um processo de divisão, ele se decompõe, ó, óxido de cobre 2, sólido, e o dióxido de carbono gasoso, o nosso gás carbônico. Esse processo é uma transformação química? Sim, porque você sabe que o seu reagente, aqui nós temos o produto, então você sabe que o início é totalmente diferente do final. Letra B. As substâncias envolvidas são simples ou compostas? Todas as substâncias envolvidas são compostas. Olha, eu tenho 3 elementos químicos, o cobre, o carbono e o oxigênio. Aqui eu tenho 2, que é o cobre e o oxigênio. Aqui eu tenho o carbono e o oxigênio. Então, todas são substâncias compostas, formadas por 2 ou mais elementos químicos diferentes. E ele pede para nós esquematizar e equacionar a nossa reação. Nós já fizemos carbonato de cobre, fazendo um processo de aquecimento, óxido de cobre e dióxido de carbono. Daqui algumas aulas nós iremos também aprender, né, a parte de nomenclaturas, e aí vai ficar mais fácil de vocês trabalharem a montagem, né, dessas equações. Número 13.
passar uma corrente elétrica pela água. Então, corrente elétrica é eletrólise. Olha, eu tenho a água, que é meu reagente, vai passar corrente elétrica. Olha a simbologia. Em condições apropriadas, esta se decompõe em hidrogênio gasoso e fala também do oxigênio gasoso. Então, eu já equacionei para vocês. Água, H2O, passou corrente elétrica, então eu tenho meu reagente. E aí eu tenho um produto, gás hidrogênio e gás oxigênio. Esse 2 de destaque nós chamamos de coeficiente estequiométrico. É a quantidade que equilibra em relação à quantidade dos nossos átomos. Olha a lei de Lavoisier. Eu tenho H2O, então eu tenho 2 hidrogênios, vezes 2 dá 4. Se eu tenho 4 átomos de hidrogênios antes, eu tenho que ter 4 depois. Olha, 2 vezes 2, 4. Esse 2, ao mesmo tempo que ele multiplica o hidrogênio, ele multiplica o oxigênio. Então, se eu tenho 1 aqui, quando não tem número é 1. 2 vezes 1, 2. Olha só, 2 oxigênios. O 1, no processo equacional de balanceamento, ele não aparece, ele está lá todo, né, escondidinho. Olha o que ele pergunta na letra A. Discuta se o processo indicado acima é químico. Sim, porque eu tenho um reagente transformando em produto. O antes, que é o meu inicial, as substâncias formadas depois pelo processo aqui de decomposição são totalmente diferentes, né? Substâncias novas. Esquematize a transformação indicando quem é reagente e produto. Então, eu já coloquei para vocês a molécula da água, o reagente, e o nosso produto é o gás hidrogênio e o gás oxigênio. A água é uma substância simples ou composta? Composta, porque eu tenho 2 elementos diferentes na sua composição. Que nome se dá a esse tipo de decomposição? No início já falou para nós que passou uma corrente elétrica, então nós chamamos de eletrólise. Também quando falamos em decomposição, existe o outro termo que é análise, que é uma divisão, uma decomposição. Então, eu tenho um único composto formando, depois de processo reacional, mais de uma. Corrigimos a nossa lista do dia 26 de maio e nós vamos, no próximo vídeo, corrigir as atividades de revisão do capítulo 3 e 4. Até breve.